Microaudiobooks apresenta mini hábitos, como alcançar grandes resultados com o mínimo esforço de Stephen Jayce. Muitas pessoas acreditam que são as principais responsáveis por não alcançarem seus objetivos, mas na verdade, os problemas residem nas estratégias que utilizam. Este resumo simplificado demonstrará como os mini hábitos têm o poder de transformar a vida não apenas delas, mas também de 99% das pessoas do planeta, por meio de pequenas atitudes positivas. Com essas posturas, você será capaz de alcançar coisas grandiosas. A apresentação aos mini hábitos revela que grandes intenções não têm valor algum se não trouxerem resultados. A verdade é que a intenção sem ação apenas prejudica a autoestima. Fazer um pouco todos os dias tem um impacto maior do que fazer muito em apenas um dia. Produzir em pequenas quantidades é o suficiente para que suas atitudes se tornem um hábito para toda a vida. No entanto, para isso acontecer, é preciso abandonar estratégias que podem funcionar para outros, mas não para nós. Todas as grandes conquistas começaram com um pequeno passo. Tomar a decisão de iniciar algo e ter uma postura positiva sobre isso trará benefícios por anos e ajudará a se livrar dos maus hábitos. Afinal, como podemos continuar com os hábitos ruins se passarmos todo o nosso tempo com hábitos bons? Um mini hábito é uma versão muito menor do hábito. A base dos mini hábitos está nos passos ridiculamente pequenos. Eles não possuem o sentimento destrutivo de culpa e insuficiência que acompanham um fracasso. Ele é uma pessoa com um comportamento muito positivo, onde se obriga a realizá-los todos os dias. Pequenos passos e hábitos duradouros se formam por meio de continuidade. Essas duas coisas foram feitas uma para a outra. Estudos revelam que cerca de 45% do nosso comportamento é resultado de hábitos, que muitas vezes são comportamentos repetidos ao longo do dia, sem ao menos pensar. Mas será que esses hábitos são sempre positivos? Se o nosso cérebro é capaz de reter tanta informação sem termos a necessidade de nos esforçar para pensar, está mais que comprovado que precisamos mudar as nossas atitudes para conquistarmos aqueles objetivos que nunca conseguimos atingir. O estresse é comum atualmente e influencia o aumento dos comportamentos que geram hábitos quando estamos muito cansados para decidir. Temos a tendência de repetir o que estamos acostumados a fazer, tanto os bons quanto os maus hábitos. O estresse ativa um hábito ruim, causando culpa e angústia, o que gera ainda mais estresse e um novo hábito. Assim, entramos em um círculo vicioso. Nosso cérebro é previsível e preguiçoso, entendendo que ao realizar as mesmas funções, terá as mesmas recompensas. Por outro lado, ele compreende que para gerar comandos ou funções diferentes, é necessário passar por aprovações e correr novos riscos. Motivação versus força de vontade. Quando não estamos motivados para fazer algo, o custo de força de vontade aumenta. É difícil manter um certo comportamento por muito tempo quando o custo de força de vontade é alto. A repetição não aumenta nossa empolgação para fazer as coisas, apenas diminui a resistência e aumenta a automaticidade dos hábitos. Comportamentos habituais não produzem emoções fortes, o que é uma vantagem. Isso ocorre porque tudo o que depende de emoções humanas não é confiável. Ao analisar isso, constatou-se que os principais fatores que causam esgotamento são o esforço excessivo, a dificuldade, a fadiga e o nível de glicose no sangue. Os maiores obstáculos que enfrentamos para obter sucesso contínuo são a falta de uma estratégia baseada na força de vontade e a resistência a adotar comportamentos novos ou não habituais. A motivação, embora possa ser um ponto de partida, tende a ser inconstante e não confiável, não podendo servir como estratégia para a formação de hábitos. Por outro lado, a força de vontade é confiável, desde que não seja esgotada. Uma estratégia eficaz é a dos mini hábitos. Consiste em realizar de 1 a 4 ações estratégicas muito pequenas todos os dias. Essas ações são tão pequenas que é difícil falhar nelas e tão insignificantes que não podem ser ignoradas nem em ocasiões especiais. Elas cumprem um propósito importante, servindo como incentivo para realizar mais e para implantar em si mesmo o hábito que tanto se deseja.
Os mini-hábitos exigem pouquíssimo esforço. Por exemplo, você pode fazer uma flexão, escrever 50 palavras ou ler 2 páginas, são atividades simples. O esforço adicional para ir além do requisito básico varia, o que significa que alguns dias serão mais produtivos do que outros. Essa é uma estrutura natural que reduz significativamente a chance de esgotamento. O sistema de mini-hábitos é simultaneamente rígido e flexível em pontos estratégicos. Ele é rígido no início, obrigando você a começar, mas depois se torna flexível, permitindo que você decida quanto mais deseja fazer. O esforço inicial praticamente não exige força de vontade, assim como na física, onde a maior inércia ocorre antes do início do movimento. Quando estamos em movimento, tudo se torna mais fácil graças ao impulso e à motivação crescente. Ao começar devagar e mergulhar na realidade da ação, nossa mente percebe que dar um pequeno passo não é tão difícil quanto parecia antes, e que o próximo passo também é fácil. Pesquisas também indicam que pular um dia não arruína o hábito. Um dia não é suficiente para consolidar ou desfazer o processo, mas psicologicamente, pular um dia pode se tornar um problema se permitirmos. O sentimento negativo é uma das principais causas do esgotamento do ego, que nada mais é do que experimentar sensações desagradáveis. Um estudo recente revelou o poder da nossa imaginação, capaz de alterar o que vemos e ouvimos fisicamente no mundo real. Se você se sentir um vencedor, agirá como tal. Para um melhor entendimento, utilizamos a lei de Newton, que afirma que um objeto em repouso só deixará essa condição se for submetido à ação de alguma força externa, da mesma forma que um objeto em movimento só mudará de velocidade se também sofrer a ação de uma força externa. É benéfico nos movermos em direção aos nossos objetivos sempre que possível, para alcançá-los. Precisamos garantir que a primeira ação seja fácil, pois essa é a primeira barreira de resistência. Em qualquer atividade, o início é mais difícil, mas isso não significa que precise ser difícil. A dificuldade de começar é relativa. Quando a primeira ação é apenas um empurrãozinho, a resistência inicial diminui. Assim que você age, tudo coopera para que você se mova ainda mais. Os mini-hábitos são capazes de competir com os hábitos que você já possui. Estudos realizados com pessoas que tentavam mudar hábitos chegaram a resultados desanimadores. Concluiu-se que, quando um hábito é forte o suficiente, mesmo as intenções mais rigorosas têm dificuldade em mudar a situação ao longo de um dia. Você realiza uma quantidade muito maior de comportamentos habituais do que parece, e esses hábitos podem interferir em suas tentativas de criar um novo hábito saudável. O cérebro tende a resistir a mudanças significativas. Você já ouviu aquela história de que é só dar o primeiro passo para as portas se abrirem? Os mini-hábitos seguem o mesmo princípio, mas, em vez de abrir uma porta de emprego, por exemplo, eles começam por mudar seu modo de pensar sobre as oportunidades futuras. Os mini-hábitos não possuem prazo determinado, pois não sabemos quanto tempo leva para um hábito se estabelecer. O que fazemos é procurar por sinais de que o comportamento se tornou um hábito. É melhor ter o hábito de fazer uma flexão por dia do que fazer 30 flexões ocasionalmente. Apenas os hábitos podem crescer e se fortalecer. Estudos europeus constataram que quase 90% dos homens e quase 85% das mulheres em cargos de alta responsabilidade no trabalho têm alto nível de satisfação, enquanto apenas cerca de 56% dos funcionários com poucas responsabilidades declaram um alto nível de satisfação profissional. Isso é um exemplo claro de que, quando nos sentimos no controle, nos sentimos melhores. Nós nos fechamos e as pessoas odeiam isso. Talvez seja por isso que a autonomia esteja tão associada à liberdade. Essa é a ruína de muitos livros de autoajuda. Eles dizem que você precisa suar sangue para conseguir o que deseja na vida. No entanto, suar sangue não é um sinal de que você esteja aproveitando muito o processo. Você não prefere se tratar bem durante o seu caminho para se tornar uma pessoa melhor? Ao cumprir seu objetivo, você conquistará a liberdade para fazer o que quiser, sem culpa e sem o fardo pesado de metas.
Assim, você pode explorar comportamentos saudáveis de forma mais divertida. Isso traz benefícios cientificamente relevantes. Um estudo revelou que quando as pessoas consideravam uma atividade divertida em vez de tediosa, chata ou difícil, sua persistência era maior, o que impactava positivamente em sua autoestima. Portanto, é importante dar pequenos passos em direção a grandes mudanças. Faça a escolha dos seus mini-hábitos e planeje seus caminhos. Lista de mini-hábitos. Primeiro, priorize os novos mini-hábitos que você determinou, ignorando os hábitos antigos. Segundo, pergunte a si mesmo o motivo de cada mini-hábito. Por que você quer incluir esses itens na sua lista? Reflita sobre cada um deles. Terceiro, crie um plano de recompensas. As recompensas fortalecem a força de vontade e ajudam a manter o foco com entusiasmo. Quarto, anote tudo. Registrar suas ações ajudará a monitorar seus passos e analisar sua evolução. Quinto, pense pequeno. Isso ajudará você a alcançar seus objetivos com mais eficácia e leveza. Sexto, cumpra seu cronograma e evite expectativas exageradas. Continuação do texto. Grandes expectativas podem ser descartadas. Foque em seguir o seu cronograma e mantenha-se comprometido com os mini-hábitos. Lembre-se de que pequenas ações consistentes têm um impacto significativo a longo prazo. Mantenha-se motivado e perseverante em sua jornada de desenvolvimento pessoal. Foque na quantidade e siga o seu cronograma. Procure os sinais dos hábitos, mas tome cuidado para não se empolgar. Não se deixe levar pelas emoções de estar satisfeito em realizar o plano do mini-hábito. Lembre-se, um hábito não é empolgante, ele apenas faz bem. Segue as regras dos mini-hábitos e nunca jamais trapaceie. Não tente enganar-se para que um hábito aconteça, você precisa mudar a sua mente. Tentar enganá-la é um grande desperdício. Fique feliz com qualquer processo. Muitas vezes, a motivação virá depois da ação, então fique feliz com cada conquista, pois isso te ajudará a alcançar o objetivo. Melhore o plano com o mesmo número de passos e mantenha o contexto. Além disso, faça correções gramaticais e ajustes nas estruturas das frases, se necessário. Você pode complementar o texto com informações adicionais, se desejar. Após alcançar recompensas frequentemente, mesmo com um mini-hábito, a recompensa servirá como incentivo para dar continuidade ao plano e fazer com que seu cérebro reconheça que vale a pena prosseguir. É importante manter a serenidade, deixando de lado a tensão excessiva e a pressão. Para evitar que um hábito se torne um peso, se você sentir muita resistência, dê um passo para trás e diminua o ritmo. Não se decepcione se precisar reduzir o esforço, pois é melhor diminuir a intensidade e continuar do que começar com vigor e desistir no meio do caminho. Lembre-se de como é fácil realizar o plano depois de algum tempo, você verá os resultados aqui. Melhorar é mais fácil do que parece. Nunca pense que um passo é pequeno demais, jamais subestime os pequenos passos. Dedique mais ambição e energia às repetições. Se você está ansioso para progredir muito, invista essa energia nas suas repetições extras. Elas ajudarão a fixar ainda mais os hábitos que você quer implantar. Pequenos hábitos trazem grandes conquistas. Não deixe a ansiedade atropelar os pequenos passos. Para mudar uma situação, é necessário mudar os pensamentos que você tem sobre ela. Grandes atitudes não são eficazes se não trazem resultados. Reconheça o valor das pequenas vitórias. Neste livro, você aprende que frequentemente gastamos muita energia e esforço para alcançar nossos objetivos, os quais muitas vezes são frustrados diante das primeiras dificuldades. Portanto, é necessário ter determinação e ânimo, além de abandonar os pesos extras que carregamos, vivendo de forma mais leve com os mini-hábitos. Descobrimos que há mais prazer em realizar pequenas tarefas, as quais têm o poder de mudar completamente o rumo do nosso planejamento, levando-nos a conquistar grandes vitórias. Gostou e deseja aprender mais?
O Micro Audiobooks recomenda a leitura de A Arte da Guerra de Sun Tzu.